Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço agora, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Senhor, obrigado pela sua palavra. Nós estamos reunidos na noite de ceia para estar à mesa com o Senhor. Meu pedido ao Senhor, que a tua misericórdia possa se manifestar em nosso meio, em nossos corações. Nos avive por intermédio da tua palavra. Transforme o nosso entendimento, nosso coração. Deus, eu quero repreender toda interferência maligna no mundo espiritual, Pai, que vem tentar roubar a tua palavra. Eu quero repreender a distração. Eu quero repreender toda a mente, meu Pai, que esteja em outro lugar, a não ser na tua vontade, no teu querer e na tua palavra neste lugar. Envia os seus anjos acampados ao redor dessa igreja, que o Senhor possa ministrar ao coração dos meus irmãos por intermédio dessa palavra. Que o nome do Senhor seja glorificado. Me dê sabedoria para transmitir tudo aquilo que está no teu coração. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar nessa noite com vocês a importância de lavar os pés. Esse texto, alguns dias tem queimado no meu coração. Eu tenho meditado bastante em cima desse texto. Na verdade, eu queria mesmo dar sequência nas ministrações que nós temos feito aqui sobre o perigo de começar bem e terminar mal. Mas eu senti de Deus no meu coração que era para trazer aquilo que o Senhor está queimando dentro do meu coração durante esses dias, e aquilo que eu tenho recebido de Deus em cima desse texto ao coração dos irmãos. Esse texto, Deus me deu ele quando eu fui ministrar essa palavra, uma palavra aqui na formatura do informática do Instituto Reviver. Eu estava em dúvida se era o Jovem Falcão. E esse texto ficou no meu coração como uma mensagem. Qual é a missão do Instituto Reviver? A missão do Instituto Reviver é lavar os pés. E aquilo naquele dia ficou assim, bem latente na minha alma, no meu coração. Que nós mostramos o Evangelho, o amor, cuidando, servindo, abençoando. E esse texto queimou na minha alma, no meu coração. E eu não consegui sair dele. E nessa noite eu quero trazer o seu coração sobre a importância de aprendermos a lavar os pés. Qual é o contexto aqui? O ministério público de Jesus havia se encerrado. Jesus agora ele para de pregar aos gentios, de alcançar os doentes, de ir para os cativos. Agora ele não senta mais com os publicanos. Agora Jesus não cura mais os leprosos. Do capítulo 13 de João em diante, as portas do Evangelho estão cerradas
para o público, mas elas ainda estão abertas para que Jesus venha ter um particular com os seus discípulos. Se nós olharmos 4 capítulos adiante, do capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus vai se assentar com os discípulos e ali ele vai dar instruções. Jesus aqui no capítulo 13, ele ensina sobre humildade, lavando os pés. No capítulo 14, ele fala aos seus discípulos que era necessário ele ir ao Pai, para que os discípulos não viessem turbar o coração, dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Capítulo 15, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão ter êxito na vida de vocês. No capítulo 16, Jesus promete o Consolador e fala da missão do Espírito Santo. E no capítulo 17, ele ora pelos seus discípulos. Então, do capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus agora não fala com mais ninguém, não prega para mais ninguém, porque alguns historiadores vão dizer que esse momento é uma quinta-feira antes da Páscoa. O Ari Isber vai sugerir que domingo Jesus adentra em Jerusalém, sentado no jumentinho. Na segunda-feira ele combate os fariseus, vai lá no templo, chuta as gaiolas, tudo que estava acontecendo, ele derruba tudo que está sendo vendido, ele purifica o templo. Na terça-feira, segundo Mateus capítulo 20, Jesus, ele tem uma discussão com os fariseus, com os homens religiosos daquela época. Ele sugere que na quarta-feira, ele ou descansa, ou está se preparando para enfrentar aquilo que ele ia enfrentar. E esse texto aqui é uma quinta-feira, antes da Páscoa. Ele vai se assentar com os discípulos para instruí-los, tomar a última ceia junto, transmitir ao coração dos discípulos a sua mensagem, o seu recado, dizendo: eu vou para o Pai, é necessário eu ir, mas vocês vão ficar com a missão de pregar o Evangelho, vocês vão ficar com a missão. E ele conforta o coração dos discípulos no capítulo 14, no capítulo 16, dizendo: vocês não precisam ficar preocupados, porque eu vou mandar o Consolador. Quem é o Consolador? Aquele que é igual a mim, mas que estará com vocês a todo instante. Uma palavra de edificação para o nosso coração é saber que Jesus foi, mas ele não somente foi, ele foi, mas enviou o seu Espírito. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, e confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, o Espírito então sela esse cristão. Efésios capítulo 1, versículo 13: selados fostes com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o Espírito Santo agora não está aqui habitando neste lugar, ele habita em cada um de nós, consolando, fortalecendo, edificando, trazendo alegria, lembrando as palavras de Deus. Então nesse momento aqui, Jesus ele está assentado com os seus discípulos para dar a eles instruções. Olha que interessante o versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, ou seja, domingo iria celebrar a festa da Páscoa. Isso é uma quinta-feira. Na sexta-feira, ou naquela mesma madrugada, Jesus seria preso para ser levado. Durante a sexta-feira toda, Jesus ia apanhar, sofrer, e na parte da tarde iria morrer. Mas irmãos, que coisa maravilhosa! Quando a gente olha tudo que Jesus vivenciou, passou, ministrou nessa terra, a gente entende que o plano de Deus era perfeito, o plano de Deus era eficaz, para mandar o seu Filho no meu e no seu lugar. A cruz era para mim, para você, o fardo, as chicotadas, os espinhos era para nós, mas graças a Deus, Ele assumiu o nosso lugar, morreu naquela cruz para nos dar vida. Quando a gente olha tudo isso, a gente percebe que o texto no versículo 1 está dizendo assim: sabendo Jesus sabe. Em vários outros textos no Evangelho de João, fala desse momento, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Fala comigo, era chegada a hora. Se a gente olhar o texto de João capítulo 2, versículo 4, na transformação da água em vinho, a mãe de Jesus vai dar uma dica dizendo assim: eles estão desejando, faça tudo que ele vos disser. Ela está pedindo que Jesus
opere aquele milagre. A resposta de Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Se a gente olhar o Evangelho de João no capítulo 7, versículo 30, os homens queriam prender Jesus, olha o texto, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Por que ninguém pôs a mão? Porque ainda não era chegada a sua hora. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 20, proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. O que ele estava ensinando? Que ele era a luz do mundo, que o povo precisava seguir essa luz. Aí o texto vai dizer: e ninguém o prendeu, porque não era chegada a sua. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23, os gregos desejam ver Jesus. Aí ele diz: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. No Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 1, Jesus sabe que é chegada a hora de ir para o Pai. No Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 1, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Qual hora é essa? A hora da glorificação. Muitas pessoas não entendem que em esse momento que Jesus diz que é chegada a hora do Filho ser glorificado, é a morte de Jesus. Por que não entende? Porque pessoas não conseguem entender que a morte de Jesus foi o momento da glorificação dele. Por que, pastor? A morte de Jesus não é símbolo de fracasso? A morte de Jesus não é símbolo de derrota? Jesus não ficou ali como derrotado, pessoas não zombavam dele, pessoas não criticavam ele, pessoas não cuspiam nele. Então a cruz é o palco de derrota? Não, muito pelo contrário. A cruz é o palco, meu irmão. O cenário é triste, mas é o maior palco da vitória de Jesus Cristo sobre esta terra. Porque Cristo, ele triunfou, segundo Colossenses capítulo 2, ele triunfou sobre os inimigos, aonde? Na cruz, expondo eles publicamente. Ou seja, aquilo que era para ser derrota, aquilo que era para ser fracasso, Jesus triunfa sobre os inimigos na cruz. Ou seja, é chegada a hora da glorificação. Qual glorificação? Jesus Cristo morrer, mas ao terceiro dia, nós cantamos aqui hoje, quem pode celebrar Jesus por isso? Ao terceiro dia, Jesus ressuscita, está vivo, ele foi glorificado. Então o que é essa glorificação? Segundo João capítulo 13, versículo 1, é chegada a sua hora. É a hora da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. Porque o nosso Deus, ele não é derrotado. Eu vou falar de novo: o nosso Deus não é derrotado. Essa cruz é o símbolo para nós lembrarmos que na cruz ele venceu, mas ele não está aqui, ele está vivo. Ele desceu dessa cruz, foi sepultado por Nicodemos e José de Arimateia, mas naquela manhã de domingo, meu irmão, o túmulo foi aberto de dentro para fora. Aquilo que segurava Jesus não segura mais, ele ressuscitou. As mulheres vão acordar cedo, vão no templo olhar e dizer: vamos embalsamar ele. Não precisa, ele já foi preparado por Maria. Em João capítulo 12, ele está glorificado, ele está agora junto ao Pai. Ele morreu, mas ressuscitou. A hora de ser glorificado na sua morte, ressurreição e ascensão. A morte de Cristo é a nossa esperança, mas a morte em si não vale nada. O que traz esperança para nós é sabermos que ele está vivo. Me ajuda a pregar, fala para alguém aí do seu lado, dizendo para ele assim: ele está vivo, ele venceu a morte. E Paulo vai escrever aos Coríntios capítulo 15 dizendo assim: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. O que você está fazendo na igreja se Cristo não ressuscitou? Não adianta cantar, não adianta pregar, não adianta falar dele, porque ele está morto. Mas não, a prova da ressurreição está aqui. Cristo está vivo. Apareceu para mais de 500 pessoas de uma vez só, provando, mostrando provas incontestáveis que ele estava vivo. Agora olha que interessante, essa é a hora dele se entregar, e ele sabia de tudo. Entenda que a morte de Jesus não pegou ele de surpresa, mas ele sabia.
O texto diz, no capítulo 13, versículo 1, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Agora que luta, né, irmãos? Pensa se nós soubéssemos a hora que você vai passar desse mundo para o Pai. Nem dormir a gente ia. Mas Jesus sabe. Sabe o que Jesus sabe? Que o Pai está no controle. E Jesus sabe que o plano do Pai é eficaz. Ele venceu triunfando. E essa é a nossa esperança. Só que aí o texto vai dizer, era a hora de passar desse mundo para o Pai. Ele vai amar os discípulos até o fim. Aí o versículo 2, olha o que diz. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, na ceia se revela o traidor. Eu preciso chamar a sua atenção. E a gente precisa se alertar. E a gente precisa pensar sobre isso. Judas, discípulo, fez milagres, batizou pessoas, estava no colégio apostólico, mas no momento da ceia, o diabo encontrou legalidade no coração dele para trair Jesus. Nenhum de nós que estamos aqui podemos bater no peito e dizer, eu estou garantido lá, a não ser pela fé em Cristo Jesus, porque pela graça sois mediante a fé. Quando a gente olha isso, irmãos, isso causa um certo temor, porque Judas viu milagre, Judas fez milagres, Judas expulsou o demônio dos outros, mas não dele. E na hora da ceia, o diabo encontra uma legalidade para pôr no coração dele que ele devia trair Jesus. No momento da ceia revela quem é traidor e quem não é, quem está com Cristo e quem não está. E Jesus sabe dessas coisas, porque lá no versículo 11 do mesmo texto, ele vai dizer, ele disse isso, que nem todos estáis limpos por causa de Judas. Ei, Jesus sonda e nos conhece, amém ou não amém? Ele sabe aqui muito bem quem é e quem não é dele. Ele sabe quem é do Senhor, quem pertence ao Senhor. No momento da ceia, o diabo encontra legalidade para pôr no coração de Judas que ele devia trair Jesus. Só que, repare que o foco desse momento não é Judas. Jesus não para tentar converter Judas. Jesus não para expulsar o demônio de Judas. Jesus na verdade nem fala que era Judas. E tem coisa que vai ficar escondido mesmo. Tem pessoas que são Judas, caminham do nosso lado, e só a eternidade vai revelar quem é e quem não é. Tem pessoas que congregam conosco, tomam ceia com a gente, você vai chegar no céu, cadê aquele fulano que congregou comigo na Batista Revivendo? Está aqui não. O diabo encontrou um lugar no coração de Judas para trair Jesus. Mas o foco de Cristo não é Judas. O foco de Cristo não é o diabo. O foco de Cristo é o propósito que ele tem com os seus. Olha o versículo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Irmãos, Jesus sabe, sabendo que o Pai lhe confiava. Sabe o que Jesus vai fazer aqui? Ele vai começar a lavar os pés dos discípulos. Agora eu fiquei pensando o poder de Jesus, irmãos. Jesus podia rogar uma comitiva de anjos e livrar ele. Jesus podia, aquele que andou nessa terra e disse ao cego assim, volte a ver. Outro cego, ele cuspiu no chão, fez um lodo, passou no olho dele e falou, vai lavar no tanque de Siloé. Ele andou por essa terra fazendo milagres, curas extraordinárias, chamando aqueles que estavam mortos para a vida novamente,
curou os leprosos, restaurou os feridos, alcançou os cativos. Aqueles desacreditados foram alcançados pelo seu coração, pelo seu ministério, pela sua vida. Ele sabe quem ele é. Ele vai dizer, o texto vai dizer, sabendo este que é em Cristo, que o Pai confiar em suas mãos todas as coisas, ele vai se levantar. Ele não se levanta, irmãos, nesse momento da ceia. Eles estão na ceia, eles não se levantam no momento da ceia para ministrar ao coração. Jesus não se levanta aqui para expulsar o demônio de Judas, entrevistar o demônio que estava em Judas. Quem é você? De onde você está vindo? Qual legião você pertence? Você é muito ou pouco? Não, Jesus se levanta, mas ele tem um propósito. Ele se levanta para ir ao chão. Jesus aqui não está querendo mais demonstrar espiritualidade. Na verdade ele nunca quis, mas nesse momento ele não demonstra espiritualidade. Ele não prega um sermão bem elaborado. Jesus agora ele se levanta para descer, porque ele se levanta para ir ao chão, servir e lavar os pés dos discípulos. Jesus sabe quem ele é. E quem sabe quem é não tem dificuldade de servir. Ei, eu vou falar de novo. Quem sabe quem é não tem dificuldade de servir. Sabe por quê, irmãos? Quem sabe o que Deus fez na vida dele não tem dificuldade de ir ao chão, pegar uma toalha, pegar uma bacia e lavar os pés imundos daquelas pessoas que estavam ao seu redor. Ele sendo Deus, ele se humilhou. O que é isso aqui? É para que eu e você venhamos aprender que Jesus se levanta para descer. Ele abre mão da sua glória, ele abre mão daquilo que ele tem, mas ele não tem dificuldade de ir ao chão, porque ele sabe que todas as coisas pertencem ao Pai. Ele sabe quem ele é. É só uma dica para você: quem você vê brigando por título não sabe quem é. Me respeita como pastor, você tem que lembrar que eu sou pastor. E irmãos, quem sabe quem é, o coração dele está disposto somente a descer. Consagração não tem nada a ver com subir degrau. Consagração é descer um degrau, é ir ao chão, lavar os pés, é abençoar, é estar com os outros. E eu aprendo isso aqui, irmãos, porque Jesus sabe quem ele é. E quem não sabe quem é está valorizando mais o título do que o serviço. Não, porque eu sou isso, eu não posso fazer, eu sou aquilo, não posso fazer. Quem não entende a sua missão tem dificuldade de abrir mão de tudo. E Jesus não tinha essa dificuldade, porque ele sabia quem ele era. Olha o versículo 4 comigo. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta. Ele se levanta, irmãos, para se despir. Ele se levanta para abrir mão. Ele se levanta para tirar o seu título. Porque os rabinos naquela época, Jesus andava com roupa de rabino. Eu não sei, era um talite, né? O pastor Miguel tem o quipá. Pensa, Jesus se levanta e o que ele vai fazer? Ele vai se despir. Ele vai tirar a sua vestimenta. Ele levantou-se da ceia, e ali ele não está preocupado em pregar um sermão. Nesse momento da ceia, Jesus não está preocupado agora em falar nada com eles. Agora ele só quer ir para o chão. Isso aqui, irmãos, tem um paralelo muito lindo com Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O texto bíblico diz: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, aleluia, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens.
e reconhecida em figura humana. Olha o 8, a si mesmo se humilhou. Ele está dizendo assim, ele abriu mão da sua glória, ele se humilhou, ele despiu-se da sua glória, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também, oh aleluia, Deus o exaltou soberanamente. Isso aqui é motivo de aleluia, esse é motivo de agradecimento. Isso aqui é motivo de nós voltarmos no nosso coração, porque Ele abre mão da sua glória, abre mão de ser Deus e veio ser homem e Deus, 100% um, 100% o outro. Ele veio nessa terra, abriu mão da sua glória, mas o texto diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu e na terra, e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele abre mão da sua glória, Ele abre mão de quem Ele é, pastor Everton. Ele abre mão do seu título. Hoje a gente vê quantas pessoas brigando por títulos. Eu quero ser apóstolo, eu quero ser bispo, eu quero ser isso, eu quero fazer mais aquilo outro. Irmãos, quantas pessoas preocupadas com títulos, quantas pessoas querendo ser nomeadas a algo, enquanto Jesus está abrindo mão de ser em Deus, abriu mão da sua glória, abriu mão de estar com o Pai para vir na terra. Irmãos, sentir frio, sentir fome, ser abandonado. Irmãos, tudo que você pensar que uma pessoa pode sofrer nessa terra, Jesus passou. Jesus sentiu o abandono dos seus amigos. Jesus chora diante do túmulo de Lázaro. Jesus se compadece da viúva de Naim. Jesus, ele sente a humilhação na cruz. Ele abre mão de tudo para mostrar e servir para mim e para você de exemplos que o nosso Cristo venceu. E por isso que João 16:33 vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você tem dificuldade de abrir mão de quem você é? Quem tem dificuldade de abrir mão de quem é porque não sabe quem é. Jesus está abrindo mão da sua glória, Ele está se despindo, Ele está se esvaziando, e Ele se levanta e vai para o chão servir. Ele vai para o chão lavar os pés. Ele vai para o chão dizer assim: eu não estou importando com títulos mais. Se você souber que você vai morrer amanhã, você se importa com o que hoje? Seu dinheiro na conta pouco vale. As viagens que você está marcando pouco interessa. Estudar o seu filho? Quero nem saber. Sabe por que você anda preocupado? Porque nós somos carnais demais e queremos satisfazer a nossa alma, o nosso coração, o nosso interior. Jesus está falando assim: eu quero abrir mão, eu vou me despir para ir aos pés. Agora, por que Jesus vai aos pés? Porque é o maior lugar que um cristão pode estar, aos pés uns dos outros. Você quer lugar de êxito? Vai para os pés. Lava os pés das pessoas. Ame as pessoas. Sirva as pessoas. Encoraje pessoas. Ame pessoas. Sinta o cheiro de gente. Abrace pessoas. Ministre palavra ao coração das pessoas. O que Jesus espera de uma igreja viva é que, ao invés de nós subirmos num culto de domingo e sairmos daqui emocionados, é que vamos na segunda-feira aos pés das pessoas para servi-los. Eu e o nosso coração precisa estar voltado para Ele. Sabe por quê, irmãos? Ele tem muito a nos ensinar. Quando eu olho todo esse contexto, por que Jesus está indo aos pés? Porque no coração do discípulo tinha uma disputa. Fala comigo, disputa. Os discípulos estão assim: quem é o maior no reino dos céus?
Antes de acontecer tudo isso, eles estão discutindo entre eles. Quem é o maior? Sabe como é que Jesus responde eles? Ele pega uma criança, põe no meio e fala assim: vocês precisam se tornar como essa criança para ser o maior no reino dos céus. Aí outra hora, chegou a mãe de Tiago e João falando assim: Jesus, eu quero te fazer um pedido. Qual o pedido? Que os meus 2 filhos, Tiago e João, sentem uma à sua direita e uma à sua esquerda, na sua glória. Jesus sabia do sentimento do coração. Tem uma disputinha entre eles: quem é o maior aqui? E Jesus por várias vezes tentou ensiná-los que no mundo o maior é aquele que está sentado à mesa, mas no reino de Deus o maior é aquele que está servindo. Ei, olha aqui para mim. O maior no reino de Deus é o contrário de tudo aquilo que você aprendeu. O maior lá no mundo é aquele que está sentado à mesa, pedindo, mandando, dando ordens. Mas o maior no reino de Deus é aquele que está aos pés de todas as pessoas. Estamos preparados para isso? Ele se levanta e desce. E eu preciso dizer isso, irmãos: quantos crentes no Senhor Jesus precisam descer? Descer do seu orgulho, descer do seu dinheiro na conta, descer do seu título, aonde quer que você tenha, descer de onde que você pensa ser alguma coisa, descer da arrogância. Nós precisamos ir aos pés das pessoas. Cristo está descendo, abrindo mão de quem Ele era para lavar os pés dos seus discípulos. O que nós precisamos entender, irmãos, é que Ele desce, Ele vai se despir, Ele vai pegar uma toalha, Ele vai aos pés e Ele começa a lavar os pés um por um. Pensa só, como que estavam os pés dos discípulos? Já parou para pensar? Essa definição, olha aqui para mim, tem muitos anos que eu aprendi isso. Jesus, Ele não toma o principal lugar, Ele não pega a cabeceira. Ao invés de levantar, Ele desce e Ele começa a lavar os pés. Os discípulos de caminhada, irmãos. Naquele tempo, as sandálias de couro, não tinha asfalto, terra pura, andando para lá e para cá, casqueira, unha encravada, micose, pé sujo, sem contar o chulé. Eu aprendi isso na minha vida, irmãos, porque quando eu me coloco aos pés, eu não estou olhando os defeitos. Olha aqui para mim, quando a gente se coloca aos pés, a gente não olha defeito. O único intuito do nosso coração é servir. A gente não está olhando a sujeira, a gente não está olhando a unha encravada, a gente não está olhando o mau cheiro. A gente está com desejo de fazer com que aquela pessoa se sinta amada e participante daquilo que você está fazendo. Deus está nessa palavra. Ao invés de subir, desça para lavar o pé de alguém. Tem alguém na rua esperando você, aleluia, para que você desça e lave os pés de alguém. Deus está nessa palavra. Eu vou voltar a dizer: você, ao invés de subir, precisa descer. Quantos aqui concordam com essa palavra? Desça em nome de Jesus. Tem alguém te esperando, lave os pés de alguém. Pastor, quando isso acontece, é quando você ouve alguém que está traindo a esposa, e ao invés de crucificar, você ajuda. Sua família é uma bênção, sua família é importante, não faça isso. A sua esposa é uma mulher de Deus, não faça isso. Lave os pés, abençoe. É quando você vê alguém no mau caminho, a gente não diz assim: você vai para o inferno. Não, você até lança a palavra dizendo: volte para o Senhor. Você está lavando os pés, sendo misericordioso. Presta atenção, Judas estava na ceia, Judas era o traidor. Jesus sabia que Judas era o traidor, estava lá, mas mesmo assim lavou os pés.
Se a gente ficar olhando quem é digno, nem aqui a gente estava. Ou seja, o que a gente pode aprender com isso? Que se Jesus olhar para quem merece, irmão, perna para quem tem, todo mundo. Nós não merecemos. Aí a gente quer, olha que interessante, a gente prega o evangelho, a gente ensina que o evangelho é por não merecer. Aí a gente quer que os outros mereçam para a gente ter amor a eles. A gente ensina que Jesus perdoa, é longano, mas a gente não quer ser. Vai lavar os pés. Pedro vai negar, ele vai lavar os pés de Pedro. Judas vai trair, ele vai lavar os pés de Judas. Pessoas vão decepcionar a ele, eles vão fugir, eles vão escandalizar, eles vão abandonar, eles vão dormir no Getsemane, mas ele mesmo assim vai lavar os pés. Levante a sua mão que eu quero profetizar essa palavra. Em nome de Jesus, você e eu aprenderemos a lavar os pés, independentemente das circunstâncias e olhando o mérito de qualquer um. As pessoas estão precisando que possamos ir até elas para que lavemos os seus pés. Isso é uma profecia, irmãos. Ele se levanta e desce. Só que no versículo 6 ele diz assim: aproximou-se pois de Simão Pedro e disse: Senhor, tu me lavas a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora não sabes, mas compreendê-lo-ás depois. Você sabe o que é isso? Jesus está preocupado com a compreensão dos discípulos do que ele estava fazendo naquele momento. Lavar os pés é necessário entendimento. Quando ele acaba, lá no versículo 12 ou versículo 14, ele vai dizer assim, ó: compreendeis o que vos fiz? Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés um dos outros. Para a gente viver isso aqui, irmãos, é necessário entendimento. Então Jesus está preocupado com o nosso entendimento acerca do que é descer para lavar os pés. Pastor, enquanto a igreja não entender que é necessário, compreender que é necessário lavar os pés, ninguém vai continuar vindo na festa do Instituto servir. Sabe por que vem? Quem entendeu. Não estou falando que os irmãos que não vieram não prestam, tá bem? Mas tem que haver entendimento. No dia eu estava trabalhando, mas se não deu no dia, sobe lá em cima, serve lá na casa. Ah, não deu no instituto, eu sirvo na igreja, eu frito um pastel, eu abençoo alguém. É necessário entendimento. Senão a gente vai ficar aqui pedindo, serve, e a turma querendo continuar sentada. Jesus está preocupado com a compreensão. Agora olha o texto, versículo 8. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Pedro sempre primeiro a tomar atitude. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. É engraçado que Pedro sai de um extremo para o outro. Já reparou? Do céu ao inferno rapidinho. Ele está assim, lá em Mateus 16: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus continua falando que era necessário ele morrer. Aí Pedro fala assim: não, Jesus, o senhor não vai morrer. Aí Jesus vira para ele e fala assim: sai da sua boca, Satanás. Encheu a boca de Pedro, do extremo ao outro rapidinho. E agora a mesma coisa, ele falou: não, Jesus, eu não aceito o senhor me lavar. Aí ele falou assim, ó: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então lava a mão, lava o pé, lava a cabeça e o corpo todo. Pedro entendeu. Irmãos, sabe por que Jesus estava querendo lavar os pés? Para que aqueles que ele lavasse os pés, eles venham se sentir parte. Irmãos, as pessoas que você lava os pés, elas sentem parte da sua vida. As pessoas que nós lavamos os pés, nós apenas uma palavra lavando os pés, as pessoas sentem parte da nossa vida. Jesus está preocupado com isso. Uma palavra que você dá para alguém, lavando os pés, sabe o que acontece? A pessoa se sente parte da sua vida. Agora o versículo 10. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar os pés. Agora ele está falando de novo para Pedro: ô Pedro, não precisa lavar o corpo todo não, você já se banhou. Quanto mais está todo limpo. Ora, vós já está limpos, mas não todos.
Versículo 11 ele encerra: pois ele sabia quem era o traidor, pois foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Judas está lá e Jesus sabe. Irmãos, eu quero trazer ao seu coração alguns ensinamentos dessa palavra. E eu pontuei aqui, fiz 10 pontos. E eu vou ler e aplicar para o nosso coração. Número 1. A pergunta é: o que Jesus quer nos ensinar com essa passagem? E aqui eu estou aplicando e concluindo com vocês. Número 1. O lavar os pés aqui é um ato de amor ao próximo, serviço e cuidado com o irmão em Cristo Jesus. Jesus está descendo para amar. Jesus está lavando os pés, demonstrando cuidado. Jesus está lavando os pés, demonstrando ao coração deles que ele, versículo 1, os amou até o fim, independente dos méritos deles. Jesus sabia de tudo, irmãos, que os discípulos iam vacilar mesmo, mas ele ama até o fim. Número 2, quando lavamos os pés, fazemos com que o outro se sinta parte. Quando amamos, servimos, cuidamos, temos paciência, pregamos, fazendo o outro sentir digno do amor de Cristo. Irmãos, você sabe que tem gente que a gente dá vontade de torcer a orelha, jogar no chão, falar: acorda para a vida. Você viu a expressão? Alguém que pregou aqui na igreja disse sobre o pastor, como ele pega a ovelha perdida. O cara estava passando lá em Israel e a ovelha, o pastor vindo com a ovelha, e uma ovelha se extraviou. Ele quebrou a perna dela na hora. E as pessoas ficaram assustadas. Que pastor mau! Quebraram a perna da ovelha naquele momento e trazendo ela nas costas. E foram questionar por que ele fez aquela maldade. E a resposta dele foi: é melhor ela com a perna quebrada nos meus ombros do que ela inteira na boca do inimigo. Jesus vai atrás de você, te serve. Às vezes ele vai te dar uma quebradinha na perna, mas é melhor você com a perna quebrada, mancando, com dificuldade, as coisas fecham, as portas fecham, mas ele está dizendo: você é meu, eu não abro mão de você. Você é amado, eu não abro mão da sua vida. Você é amado do Senhor, meu irmão. Jesus às vezes vai permitir que você tenha a perna quebrada, ou ele mesmo vai quebrar sua perna. Não é para te matar, não é para você ficar arruinado, mas para ele te revelar que ele te ama. Número 3, quando lavamos os pés, não olhamos para a sujeira. Eu já disse isso aqui, dignidade, mas olhamos apenas para o desejo de abençoar e amar aqueles que estão adiante de nós. Quando servimos alguém, irmãos, quando abençoamos alguém, quando nós desejamos fazer isso, nós não estamos olhando para mais nada a não ser para aquilo que Cristo fez na nossa vida. 4, o serviço é para quem entendeu o caminho da cruz. Falar àqueles que só querem ser servidos. Irmãos, quantas pessoas na igreja só querem ficar sentadinha, com o pé para cima, dizendo assim: lava os meus pés. Você está com o pé limpo demais já, cara. Você está cansado de ter o pé lavado. Tem muita gente com o pé sujo ao seu lado. Você precisa descer. Nós precisamos descer. E todo domingo você vem aqui, alguém lava os seus pés, está tudo estruturado. Os seus filhos vão para as salinhas, está tudo estruturado. Tem uma equipe lá em cima lavando os pés das crianças, cuidando delas, dando lanche, abençoando, ministrando. E a gente não enjoa de ter os pés lavados. Deus está te esperando, irmãos. O Senhor está te esperando para que você venha se despir, abrir mão de quem você é, ir para o chão, pega a toalha, pega a bacia e vá servir. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: seus pés estão limpos ou sujos? Quem já teve o pé lavado
precisa aprender agora a pegar a toalha e começar a lavar os pés de alguém. 5. Isso aqui é forte, irmãos, presta atenção. A igreja não precisa mais de títulos, mas de toalhas. A igreja precisa de mais bacias. Tem que descer. Nosso evangelho, ele é aprovado quando é praticado. Você não precisa ser reconhecido pastor, você tem que ser reconhecido como homem da toalha. Você não precisa ser conhecido como pregador, você tem que ser conhecido como homem que carrega a bacia. Aonde está precisando de mim, eu estou. Ontem achei interessante, final da festa, todo mundo morto, cansado. Aí eu disse assim pro Renato, o Renato até nos visitando hoje, passou aqui, vamos lavar o banheiro, pegou eu, ele e o meu irmão. E a gente entrou lavando, esfregando aquele banheiro. Esfrega daqui, esfrega dali, joga água daqui, joga dali. Mas você não é pastor, eu sou pastor. Mas eu também ando com a toalha e com a bacia nas mãos. Se precisar eu lavo o banheiro, se precisar eu vou fazer qualquer coisa. Porque o meu título de pastor aqui não é diferente de ninguém. Eu preciso ser o menor para continuar amando, servindo, abençoando a cidade de Miraí. Eu carrego água. Você quer água, quer refrigerante, quer pipoca, quer algodão doce? Eu estou aqui para servir, para demonstrar para vocês que o evangelho de Jesus Cristo não é aquele que está lá em cima que é o maior, mas aquele que está aqui embaixo, que está servindo, abençoando, meu irmão, cuidando, honrando as pessoas. Mas eu preciso também te dizer que nós temos uma geração ruim de serviço, que só a graça. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, essa turma, esses jovens ruins de serviço que não lavam a cozinha em casa, não lavam a roupa íntima, não lava o copo que bebe. Varreu a casa. Eu vejo alguns jovens pegando uma vassoura, dá vontade de correr, irmãos. Não sabe passar um pano em nada. Ruim de serviço, ruim de bacia, ruim de toalha, ruim de mandado. Você manda, vai devagar. Irmão, pediu alguma coisa, né, irmão? Me pediu alguma coisa, já sai, meu filho, onde que é? Já viu bem mandado? Você chamou um bem mandado, aí ele sai antes de acabar o assunto. Onde você está indo? Eu estou indo. Está indo aonde? Rapaz, volta aqui, eu tenho que te falar o que é. Porque o bem mandado tem prazer em servir. Dá uma cutucadinha nesse irmão aí. Você fala com ele, você precisa ser bom de serviço. Nós precisamos descer, nós precisamos pegar a bacia nas mãos, nós precisamos pegar a toalha, nós precisamos sair do nosso lugar de conforto e ir para os pés das pessoas. Não é só atrás do computador, é aos pés das pessoas. Não é com o microfone na mão, é aos pés das pessoas. Não é só dirigindo célula, é aos pés das pessoas, é aos pés. 6, senão eu não acabo. A verdadeira grandeza não está nos títulos que carregamos. A verdadeira grandeza não está nos títulos que carregamos, mas na disposição de servir. Você tem humildade suficiente, irmão, de servir? 7. Olha o que o William Barclay vai dizer. O mundo está cheio de gente que está de pé sobre a sua dignidade, quando deveria estar ajoelhado aos pés dos irmãos. A gente está preocupado com a nossa reputação. A gente está preocupado com o nosso eu. A gente está preocupado com o nosso ego, que a gente é, que a gente deixa de ser. E ele vai dizer, o mundo está cheio de pessoas preocupadas com a sua dignidade. Ei, você precisa estar preocupado em estar aos pés das pessoas. 8. William Hendricks comenta que tanto lavar os pés quanto a crucificação são eventos da mesma qualidade. Irmãos, guarde isso. Tanto
tanto a crucificação quanto lavar os pés são eventos da mesma qualidade, tem o mesmo significado de santificação, de ministração de Cristo, de pureza. 9. O amor de Cristo não é visto apenas na cruz. O amor de Cristo é visto quando Ele está descendo, pegando a toalha e a bacia para lavar os pés. E o 10 eu encerro. Isso aqui vai apertar. Observe que enquanto um está servindo, 12 estão assentados. 8,3% estão servindo. 91% estão assentados olhando. Se trouxer para a nossa igreja, irmãos, qual é a realidade? Um servindo e 12 sentados. Vai multiplicar isso. Somente 29 pessoas aqui servem. Se for trazer para a realidade aqui, estão dispostas a viver isso que Cristo viveu. A minha oração, irmãos, é que ao invés de você subir, eu e você possamos descer. Fique de pé no seu lugar.